na parte de terça-feira, o que importa? O que importa para Deus? Como o estudo de ontem destacou, aquilo que antes fazia Paulo se orgulhar era, na verdade, um obstáculo à fé, pois o impedia de reconhecer sua necessidade de Jesus. Paulo usou a linguagem do comércio de ganho e perda para descrever sua contabilidade espiritual antes da sua conversão. Embora muitas vezes evitemos refletir sobre isso, todo ser humano possui uma contabilidade espiritual. No passado, os valores de Paulo eram medidos pelos padrões fariseus, judaicos da época, e não pelos valores bíblicos ensinados por Jesus. Após a sua conversão, Paulo tinha agora a sua contabilidade espiritual diferente. Foi completamente transformada, com a mudança radical na escala de valores. Paulo trocou a moeda do judaísmo pela moeda do céu. Qual é a moeda que você tem, meu irmão? Você ainda tem a moeda do judaísmo farisaico? Ou você tem a moeda do céu? Aquele que desceu do céu pode falar sobre o céu e apresentar corretamente as coisas que formam a moeda do céu, sobre as quais ele estampou sua própria imagem e inscrição. Ele, que é Jesus, conhece o perigo em que se encontram aqueles a quem veio tirar da degradação e exaltar a um lugar ao seu lado em seu trono. Ele, Cristo, aponta o risco de se derramar afeto sobre objetos inúteis e perigosos. Jesus busca desviar a mente daquilo que é terreno para o celestial, para que não percamos tempo, nem talentos e oportunidades com coisas que são puramente vaidades. No contexto do judaísmo do primeiro século, Paulo tinha sido uma estrela em rápida ascensão. Contudo, ao ficar cego lá na estrada de Damasco, diante da visão de Jesus glorificado no caminho para Damasco, a sua visão espiritual foi corrigida, permitindo-lhe enxergar com clareza. Ele teve que ficar cego para poder enxergar Jesus, como Sansão teve que ficar cego para enxergar Deus e se converter. Meu querido irmão, a cegueira de Paulo resultou na sua conversão e ele se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios. Em João capítulo 9, um cego passou a ver. Jesus disse: eu vim a este mundo a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. João 9, 39. Jesus Cristo vem dar visão espiritual. Ele não está falando da cegueira física, ele está falando da cegueira espiritual. Os fariseus tinham olhos para ver, mas não viam, eram cegos espiritualmente. E assim Jesus quer dar para você e para mim a visão espiritual, arrancar as escamas do farisaísmo dos nossos olhos. Como esse princípio da visão espiritual pode ser aplicado à minha vida e à sua vida hoje? O que pode ser mais valioso do que a vida eterna no céu e na nova terra? Veja, para nós isso é valioso. Mesmo assim, muitos estão cegos pelos valores deste mundo, só pensando em bens materiais, em propriedade, e não enxergam o valor eterno da vida eterna em Cristo e da promessa de Deus de um novo céu e de uma nova terra. Precisamos dos valores espirituais do céu. Os valores do céu incluem a semelhança com Jesus, tornar-nos semelhantes a Jesus, possuindo a mente de Jesus, a santidade de Jesus, a salvação que Ele nos dá, fazendo-nos evangelistas, pessoas que também estão apaixonadas por quem Jesus morreu. Você se torna um apaixonado por aqueles por quem Jesus morreu. Você se torna um missionário. Aquele que bebe da água da vida se torna fonte de água viva a jorrar. O mundo pode nos cegar para as verdades espirituais e para aquilo que realmente importa. Qual é a chave para manter nosso olhar fixo no que de fato tem valor? Memorizando o texto que Ellen White escreveu no Desejado de Todas as Nações, onde ela diz: a primeira lição daquele que quer ser co-obreiro de Deus, a primeira lição a ser aprendida é a autodesconfiança.
desconfiar de nós mesmos. E então o Espírito Santo poderá viver em nós, nos tornando semelhantes a Jesus, desconfiando de nós mesmos e confiando plenamente em Jesus Cristo, tornando-nos salvadores de almas. Paulo se tornou um apóstolo plantador de igrejas. Ele salvou muitas almas, porque a paixão de Jesus tornou-se a paixão de Paulo. Não mais confiava na sua linhagem israelita, não mais confiava no fato de ser da tribo de Benjamim, de ter sido circuncidado, de ter sido aluno de Gamaliel. Tudo isso para Paulo se tornou refúgio, se tornou lixo. E ele agora exaltou Jesus Cristo. Para Paulo, Cristo era tudo. Por isso ele disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia!